Narrenturme. Esse aqui é um livro de fantasia do Andrzej Sapkowski, que é o autor de The Witcher, e ele é uma nova série. Ela não se passa no universo de The Witcher e na verdade não é uma história de fantasia, é uma história de fantasia histórica que começou a ser lançada aqui no Brasil este ano e que é uma série posterior do Sapkowski, ou seja, ele tinha terminado a série de Witcher e começou a trabalhar em Narrenturme. E foi um livro assim que eu comprei porque eu gostei muito da série Witcher, gostei muito dos livros, gostei muito da forma como Sapkowski ele escreve. E assim que lançou esse livro, fui comprar, nem procurei saber muito. E quando eu peguei para começar a ler, que eu vi a proposta, curti a ideia da proposta, mas, cara, foi um livro que eu adorei, que eu gostei muito. Inclusive, gostei mais da leitura do Narrenturme do que eu tinha feito é, da leitura de The Witcher. Pelo menos no que trata o primeiro livro, né? Afinal de contas, vão ter ainda mais três, vão ter mais dois, porque é uma trilogia. Então, esse Narrenturme, ele é o primeiro livro da trilogia Hussita, que é uma trilogia que aborda de fantasia histórica, como eu falei, eu não sei porque saiu o foco. É uma história de fantasia histórica e que se passa por volta de 1419, 1420, no leste europeu. A história se passa principalmente numa região chamada Silésia, que fica majoritariamente na Polônia, e a gente vê como protagonista um rapaz chamado Reimar de Bielau, ou também um apelido que ele tem, que é Rei Nevan. Eu não sei qual é a lógica exatamente desse apelido, mas é um dos nomes é uma das formas que chamam ele no livro. E o Rei Nevan, ele é muito diferente do outro protagonista que o Sapkowski teve, que era o Geralt de Rivia. O Geralt de Rivia, ele era um guerreiro, era um cara cínico, era um cara competente, é um cara que olhava os amigos dele, principalmente o Jaskier, fazendo besteira e dizia que o cara tava fazendo merda, de forma sempre muito cínica. Enquanto que aqui o Rei Nevan é um personagem quase oposto do Geralt. O Rei Nevan, ele não é um guerreiro, ele não é um combatente, pelo contrário, ele estudou em Praga para ser médico e tem certos estudos em práticas mágicas de alquimia, de feitiçaria, que eu vou falar, é um ponto esse ponto sobre a feitiçaria e magia eu vou falar mais pra frente sobre o livro. E é um cara bem ingênuo. Ele é inteligente, ele tem bastante conhecimento, ele sabe das coisas sobre as quais ele fala, só que ele não é muito sábio, ele não é muito esperto, ele se mete em rascadas, ele se, ele se mete em rascadas, ele acha que uma coisa está acontecendo quando na verdade é outra, mas ele não é burro, ele é só meio hum, ingênuo mesmo. Assim, ele não é igual o Jaskier, que o Jaskier realmente não é um cara tão inteligente assim, e o Jaskier tem uma habilidade muito boa em se relacionar com mulheres, enquanto que o Rei Nevan ele não tem essa habilidade de se relacionar com mulheres. Ele até acha que sim às vezes, inclusive a história começa com problemas que ele tem com mulheres e vai se mantendo boa parte do livro seguindo essa questão dele querer encontrar uma mulher que seria o grande amor da vida dele, mas que na verdade não é nada disso e que todo mundo sabe disso, menos ele. E ele vai se metendo em várias enrascadas, que é exatamente a proposta do livro. A gente começa lendo o Narrenturne vendo uma cena erótica, mais ou menos, uma cena erótica, mas bem leve, do Rei Nevan com a Adele von Sterska, que é uma mulher casada com um dos filhos do Barão von Sterska, é Barão ou Duque, agora não me lembro. E eles dois são pegos. Os irmãos do marido da Adele já estavam desconfiados do que estava rolando e eles pegam o Rei Nevan no flagra e, claro que meio que colocam a culpa toda nele, dizendo que encontram uns apetrechos lá de meio de alquimia que ele tem, dizem que ele é herege, dizem que ele é bruxo, que vai denunciar ele para a Inquisição.
E antes vai pegar ele e vai matar por causa do que ele fez, de que meio que ele jogou na lama o nome da família Steska. E nisso o Renevan ele tem que fugir. Ele consegue se sair, os Von Steska, que eram quatro, são cavaleiros, são caras assim marciais, eles sabem lutar. Os caras acabam tendo uma confusão com os monges na saída, porque querem sair rápido e bate nos monges. Os monges batem de volta neles. Renevan consegue fugir, pega um cavalo e sai galopando e vai fugindo o livro inteiro praticamente. Renevan está sendo perseguido pelo Von Steska e ele vai de situação em situação encontrando novas desventuras enquanto ele tenta fugir dos Von Steska e retornar para Adele, a quem é uma mulher que ele ama e que ele acredita ser amado de volta. Embora provavelmente todo mundo com quem ele tem contato, todo mundo que sabe da história, e a Silésia é um lugar pequeno e eventualmente todo mundo da região sabe do que aconteceu, sabe que Renevan pegou a mulher dos Von Steska, que ele está sendo caçado pelos Von Steska, e o Renevan quer retornar para Adele, e todo mundo sabe que não é esse romance todo que o Renevan está encontrando. E ele vai meio que de situação em situação, de caos em caos, se metendo em confusões enquanto tenta fugir dos Von Steska e retornar para Delhi, que foi levada para outro lugar, que até acho que fora da Silésia. Não, era uma região mais afastada da Silésia. E nesse meio tempo, enquanto vai fugindo dos Tesca e se metendo em confusões, em várias roubadas, o Rei Nevan vai conhecendo vários personagens que com variados graus de importância para a história, vai descobrindo mais sobre o panorama político que está rolando na, quer dizer, mais o leitor vai descobrindo através do Rei Nevan o panorama político e religioso que está acontecendo no leste europeu. E o Rei Nevan vai fazendo mais inimigos e descobrindo umas coisas estranhas que estão acontecendo por baixo dos panos e que não tem muita coisa a ver com ele, mas parece que usaram parte do caos que ele está causando. Ó, a Cachica apareceu lá no fundo. Mas que usaram parte do caos que resultou essa treta dele com os Von Steska para fazer uma série de assassinatos que ninguém sabe de onde vieram, o que está acontecendo. Então o livro ele funciona dessa forma. Os capítulos deles é principalmente mostrando o Renevan chegando num lugar, conhecendo uma pessoa nova, descobrindo algo novo e geralmente se metendo em uma ou mais de uma enrascada. E no processo, o livro vai trabalhando a, a Guerra Russita, que inclusive, como eu falei, ele é a trilogia russita. E o que eram os russitas? Os russitas eram uma separação cristã da Igreja Católica. Foi meio que um predecessor do protestantismo, a religião russita, que entrou em conflito com a Igreja Católica Romana e principalmente os reinos também que eram romanos. Foi uma religião que ganhou firmeza principalmente na Boêmia, e com isso a Boêmia entrou em conflito militar e cultural com outros reinos do leste europeu, principalmente os reinos que eram mais católicos. É claro que aí envolvia muitas coisas de economia, envolvia muitas coisas de política, não era só uma questão de religião, mas era também uma questão de religião, e essa foi realmente uma guerra que aconteceu, um confronto religioso e político entre a Boêmia e vários outros reinos, e que começa a se formar nesse livro. Os hussitas já haviam surgido, já tinha tido uma cruzada contra os hussitas, e os hussitas estão retornando depois de um confronto que teve, que os hussitas um confronto defensivo que os hussitas ganharam, e que agora está se falando abertamente mais uma vez em juntar forças, juntar os nobres cristãos, juntarem forças para irem até os hussitas e massacrarem a Boêmia naquele estilo medieval bem cruel com toda a crueldade que uma guerra santa pode ter. E, inclusive tem cenas de mostrando coisas como essas, tanto dos lados católicos quanto do lado dos hussitas. E o Rei Nevan vai, enquanto ele vai fugindo dos Von Steska, ele vai vendo cada vez mais esse panorama político e esquentando. E com isso, o leitor vai vendo o desenvolvimento
desse panorama histórico, enquanto o Rei tá lá cometendo um monte de confusão, apanhando, tendo que fugir, perdendo tudo, ocasionalmente conhecendo novos companheiros, e então se separando deles e se metendo em mais confusões, se metendo em mais desventuras amorosas, eh, sendo perseguido pela Inquisição, sendo perseguido por outros nobres, pelos Von Steska, e também sendo perseguido por uma força sobrenatural que parece estar agindo por trás dos panos e usando todo esse conflito dos russitas para buscar alguns ganhos próprios que não ficam claros nos livros, mas que essa força religiosa, essa força é apresentada como posso dizer, como um vilão por trás de tudo, além da próprio conflito, da própria guerra, que já é uma coisa cruel demais, já é uma coisa horrível demais. Ainda teria uma força sobrenatural que é representada por uns pássaros. Até falo o nome do pássaro, eu acho que é trepadeira alguma coisa, trepadeira da noite, alguma coisa assim. Que são pássaros que se transformam em homens e e com isso podem voar, podem acessar vários lugares, têm alguns poderes sobrenaturais e são combatentes fortíssimos. E fica claro desde o início que esses seres estão não estão exatamente em nenhum lado da guerra, eles não são pró-russitas nem pró-católicos, mas eles estão trabalhando com os católicos e assassinando algumas pessoas na Silésia por motivos que não ficam claros, mas seriam assim uma grande força conspiracional maligna por trás de tudo e compõem parte da fantasia que tem na obra, porque eu falei muito sobre o aspecto histórico do livro, mas o livro não é um livro só histórico, é um livro de fantasia histórica, e com isso ele vai trazendo tanto ele pesa muito na parte histórica e pega uma parte de fantasia, só que é uma parte mais ou menos leve de fantasia. E eu vou tentar agora falar um pouco sobre essa oposição histórico e fantasia que ele traz. Bom, assim, primeiro, o livro, ele é muito pesado na parte histórica, pesado ao ponto de às vezes ficar complicado para o leitor brasileiro. Por quê? Porque é uma histórica é uma histórica, não, é uma história do leste europeu. É uma história sobre as guerras russitas. Que gosto bastante de história, eu tenho livros de história e leio assim por entretenimento, porque eu curto mesmo. Não conhecia e não conheço quase nada do leste europeu. E o livro ele vai trazendo eventos, personagens históricos, situações históricas, panorama político, panorama cultural da Silésia, da Polônia, da Boêmia, da Alemanha, da Igreja Católica, dos próprios russitas, e vai trabalhando tudo isso enquanto vai mostrando vários aspectos culturais da região da Silésia que o rei Nevan vai tropeçando, praticamente tropeçando, e vai introduzindo vários conceitos, como os barões gatunos, que é até um conceito bem interessante, que é basicamente nobres que praticam roubo dentro do reino, a relação da igreja com os nobres, a relação dos nobres com o povo, a relação do pessoal da Silésia com o pessoal de Praga, o que era considerado heresia, o que não era considerado heresia, o papel da Inquisição, e vai trabalhando tudo isso de uma forma assim, ele não para exatamente para explicar, olha, é isso e isso que funcionava. Ele vai mostrando e vai atropelando, porque o ritmo é meio frenético. O Renevan, ele sempre está em fuga, ele está sempre metido em alguma confusão. E nesse processo, ele vai conhecendo muita gente. Realmente muita gente. Às vezes, assim, você tá numa cena e apresenta um capítulo e o capítulo apresenta 10 personagens que não vão ser necessariamente importantes. E o personagem aparece, o personagem desaparece. E aí depois o personagem aparece de novo. E às vezes acontece muito é, de ter acontecendo uma situação e introduz um personagem novo que salva o Rei Nevan por um motivo ou por outro e não aparece novamente. E tá tudo bem pautado no estilo de narrativa do livro que eu vou explicar depois que eu falar sobre essa questão da historicidade e da magia. Então, assim, é um livro que trabalha muito bem a questão
do lado histórico dele, sem ficar dando aula, mas mostrando tudo de uma forma misturada, de um jeito frenético, que coube muito bem ao livro, mas que traz um pouco de dificuldade para o leitor brasileiro que não tem familiaridade com a história dos hussitas e também a cultura do leste europeu. Mas quem gosta bastante de ambientes medievais, e é importante dizer que aqui é o fim da Idade Média já, já é no fim da Baixa Idade Média, eu acho que vai ter uma leitura bem divertida, porque tem todo um jeitão de Idade Média assim, mas você percebe que é um lugar com uma cara muito própria. É um lugar, o livro pinta uma Idade Média, ele traz vários arquétipos e tropes da Idade Média, mas ainda assim é muito cheio de personalidade essa ambientação. Eu achei que tem muito mais personalidade até que The Witcher. E é uma história que se passa no mundo real. Mas ainda assim, o mundo que o Sapkowski pinta, a forma como as pessoas falam, que inclusive meus parabéns à tradutora, que é a Olga Baginska Shinzato, que ela conseguiu traduzir muito bem de forma a trazer um linguajar meio que rebuscado, que vai misturando expressões mais populares e xingamentos, que ficou muito bom. A forma como os personagens falam aqui é muito boa, muito apaixonante. E você lê e você sente assim, caralho, eu tô lendo uma história na Idade Média. É claro que provavelmente na Idade Média não se falava desse jeito, mas a literatura é sobre criar uma ilusão, né? Criar a ideia de que você tá lendo isso. E o livro consegue passar isso muito bem. O livro consegue passar isso perfeitamente, eu diria. Aí tem uma mistura, às vezes o personagem mistura palavras floreadas, palavras em latim para explicar alguma coisa e no final mete um xingamento bem escroto que cria um clima que eu acho tão legal nesse livro, tão legal que realmente foi um dos pontos altos para mim. Então, essa parte da história do livro, da parte da historicidade, da parte como o autor e também a tradutora conseguiram trabalhar a linguagem, foi muito boa e que está bastante relacionado à narrativa do livro, que eu vou estar falando mais para frente. Enquanto isso, temos também o aspecto mágico do livro. O livro é uma fantasia histórica, mas ele não é exatamente assim. Você não vai ver. Tem livro de fantasia histórica, que se não me engano se passa nas épocas laponiônicas, que tem dragões. E as pessoas cavalgam dragões. E não, o Narrenturre não é assim. Existe o sobrenatural, existe o mágico, mas ele tá quase ali meio que camuflado, assim, tá nas entrelinhas, mais ou menos. Na maior parte dos capítulos não tem nada de sobrenatural. Em outros, alguns capítulos seletos, é como se você meio que perfurasse o véu do real com o fantástico e tivesse um momento em que bruxas são reais, que criaturas fantásticas são reais, que magia existe. É claro que o livro todo, o leitor, quando vê esse aspecto, sabe que a magia existe ali. Mas é algo bastante discreto. É algo que não está ali à mostra de tudo. A magia ela está sendo substituída pela civilização. A gente está no final da Idade Média aqui. E não são todos os momentos, não são todos os lugares que a magia se faz presente. Mesmo que o rei Nevan ele saiba usar magia, ele é um. Ele estuda, em Praga, diz que vários estudantes em Praga eles eram iniciados em magia, ele, mesmo sabendo usar magia, ele não usa em todos os momentos. Usa apenas em alguns momentos seletos, principalmente quando ele tem contato com aspectos mais mágicos do mundo. E aqui a gente tem, por exemplo, bruxas, tem feitiços de voo, feitiços de levitação, feitiços de matar insetos. Tem algumas criaturas fantásticas com eu tem uma criatura que é descrita, eu nem sei o que que é. Tem meio que duendes, anões, sátiros, vários tipos de criatura que aparecem em um momento ou outro. Tem uma cena muito legal que é um sabá de bruxas, e aí tem vários tipos de coisas fantásticas, mas em geral, em alguns poucos momentos só que aparecem essas criaturas. E eu acho que tem muito a ver também com a questão histórica, com a questão de historicidade, porque hoje em dia a gente sabe que essas coisas não existem. Mas na Idade Média, essas coisas eram encaradas como fatos.
As pessoas na Idade Média, mesmo ainda no fim da Idade Média, acreditavam que magia existia. Acreditava que a magia, que essas criaturas existiam. As pessoas em geral tinham certeza que bruxas existiam, praticavam sabás, que o demônio existia, que podia ser invocado, que existiam feitiços, que existiam toda sorte de curas milagrosas que os curandeiros praticavam e acreditavam no fantástico, mas geralmente não enxergavam, não tropeçavam no fantástico. O fantástico existia com toda certeza, mas em algum lugar que a pessoa normal geralmente não encontrava e tinha medo de encontrar. Tinha medo de sair no escuro, sair na noite, sair da cidade, ir por meio da floresta, que as florestas eram lugares escuros e bem sombrios, era bem diferente de hoje em dia, como a gente pensa, sei lá, o interior do país não é uma floresta, sabe, selvagem como existia na Idade Média. Então, a magia aqui, eu diria que é um livro de fantasia histórica, mas a fantasia aqui é como se fosse a fantasia que que as pessoas da Idade Média acreditavam que existia, e não a fantasia como a gente pensa os livros de fantasia medieval, os livros fantásticos, os livros cheios de magia e feitiçaria. Talvez a coisa assim mais fantástica que destoa um pouco da fantasia que, que é como eu falo, que é como as pessoas da época acreditavam que existia essa magia, seria a figura dessas trepadeiras dos muros. Mas eu tenho quase certeza é, que deve ser parte de alguma lenda do leste europeu que eu não faço ideia, que eu não conheço. Mas talvez não, pode ser uma criação do autor também, que eu não estou ciente. Meu Deus, esse foco aí, eu nem sei o que fazer, essa câmera é nova, eu não sei como lidar com isso. Mas enfim. E aí a gente chega no aspecto da narrativa. O livro ele tem uma narrativa diferenciada. Como eu falei, os capítulos dele são geralmente Rei se metendo numa confusão, se metendo em um problema e precisando lidar com isso. E ao longo do livro ele vai sempre assim, fazendo vários zigue-zagues de momentos de tensão em que o Rei o livro tem bastante luta, mas em geral não por parte do Rei e nem tanto por parte dos amigos do Rei que o Rei faz dois amigos importantes ao longo do livro, que é o Charley, que é um monge, se não me engano, é um monge, cara, é um monge franciscano, meio trambiqueiro, ele é um cara assim, ele tem uma personalidade um pouco como se fosse o Geralt, mas ele é um monge, ele estava preso e um amigo, bispo do Rei que é amigo da família do Rei quando o Rei tá fugindo dos irmãos Sterka, faz o. Diz pra ele, não, vá pra tal lugar, tal pessoa vai lhe ajudar. Entregue tal coisa, tal documento para tal frade, e ele vai lhe entregar um companheiro, vai lhe dar um companheiro que vai lhe ajudar, que é esse Charley. E o Charley tem a missão de levar o Rei para a Boêmia, para fugir da Silésia e fugir dos von Sterska. Só que o Rei não quer ir para a Boêmia. Por quê? Porque a Adele, porque ele está apaixonada, ainda está na Silésia. E ele acredita que ama ela, ele ama ela e que ela o ama de volta. E ele não quer sair do país, ele quer resgatá-la. E o Charlie, não, velho, deixa de ser burro, bora fugir. Aí ele, não, tenho que ir pra lá. O Charlie, não, rapaz, você vai morrer se fizer isso. Não, tenho que ir pra lá. Essa mulher não quer nada com você, Renevan, não. Que você não entende o amor, você é um cínico. As discussões, muitas das discussões entre os dois têm esse tipo de teor, mas na verdade o Charlie xinga mais e é mais cínico. O Charlie lembra bastante o Geralt, como eu falei, só que não é um bruxo, obviamente, é um monge. Então, o Geralt não deixa de ser de uma espécie de ordem monástica. Então, e o Charlie tem uma personalidade semelhante ao Geralt, mas é um personagem muito legal. O Charlie é um personagem complexo, é um personagem divertido, e eles têm um terceiro membro desse grupo, que é o Sansão Melzinho. O Sansão Melzinho, ele usa o arquétipo daquele o idiota da vila, que na Idade Média tinha aquele personagem que era uma pessoa que provavelmente nasceu com questões mentais, talvez autismo, talvez algum outro problema que hoje em dia a gente sabe reconhecer o que é e sabe tratar. E tem no arquétipo, esse personagem ele é sempre muito forte, muito alto, muito grande, mas é fraco da cabeça. E o Sansão Melzinho é um personagem assim,
Só que ele foi. Só que na verdade ele é um espírito do mundo espiritual que foi acidentalmente convocado por Charley e Reinevan quando eles fazem um exorcismo falso enquanto estavam se fingindo de monges franciscanos, ou era beneditinos, um tipo de monge lá, para ganhar comida, porque eles estavam com fome e estavam pobres. Eles estavam sempre pobres. Isso foi só mais uma das desventuras que eles viveram. E o São Samuelzinho entra pro grupo porque ele acha que só quando eles conseguirem fazer o ritual inverso que ele vai poder voltar pro plano dele. Então ele é um espírito nobre, muito sábio, no corpo, em um corpo de uma pessoa que tem provavelmente síndrome de Down. Eu acho que é mais síndrome de Down do que autismo e que é muito alta e muito forte. Então, meio que usa o estereótipo, mas coloca o personagem em si para não ser por dentro do estereótipo, porque na verdade está sendo possuído por um espírito que é muito sábio, supostamente possuído. Mas provavelmente é verdade, já que tem outros aspectos de fantasia no livro. E aí, assim, o livro ele vai partindo desses momentos, desses causos em que o Renevan e os amigos dele se metem em confusão, se separam, se conhecem, afinal, em momentos eles se conhecem, conversam com aliados, com pessoas que ajudam eles, se metem em outras confusões, fazem novos inimigos, se separam de novo, descobrem coisas sobre o que está acontecendo. Tem contato com essa treta das trepadeiras dos muros, que esses pássaros sobrenaturais que eu falei, tem contato com a treta que está acontecendo nos Hussitas, visitam locais históricos, conversam sobre eventos históricos, muitos eventos históricos mesmo são comentados, e vai sendo um grande passeio doido pela Silésia, em que o leitor ele fica um pouco tonto, porque vários personagens são apresentados e muitos desses personagens provavelmente eles são inspirados em personagens históricos, se não forem eles personagens históricos que eu não conheço. Então vários nobres aparecem, vários bispos aparecem, vários padres aparecem, vários comerciantes aparecem, vários outros religiosos aparecem, para não falar de camponeses e outras situações. Então é uma montanha russa assim, de coisas que vão acontecendo. E eu e o livro, ele não se importa tanto com alguns aspectos de narrativa que a gente tem hoje em dia, por exemplo. Tem vários Deus Ex Machina no livro. Tem vários momentos que o Renevan tá completamente fudido e acontece alguma coisa, aparece alguém e salva ele. Às vezes são os amigos dele com quem ele tinha separado e acabaram encontrando ele naquele momento. E tem umas 3 vezes que são um personagem completamente novo que apareceu e não aparece mais. Porque meio que faz. Tem um capítulo que diz assim, que fala dos amigos. Como é? E Reinevan é salvo por um velho amigo. E aí aparece alguém que estudou com ele na faculdade e que eu acredito que não tem sido apresentado antes. Mas talvez tenha, porque são vários personagens que são apresentados e todos eles, a 95% deles, com nomes do leste europeu, que são nomes que eu não consigo reconhecer. Hoje em dia, eu consigo reconhecer nomes japoneses com facilidade, já faz tempo, na verdade, mas esses nomes poloneses, cara, é uma dificuldade. E tem vários que eu não sei nem pronunciar. E aqui, ó. Debaixo e viram 6 cavaleiros passando dos 2 lados da estrada, examinando todo mundo, olhando detidamente para dentro das carroças e debaixo das lonas das charretes. Eram eles Stefan Hotkirk, Dieter Rasch, Jens von Koesbeldorf, conhecido como Bufo, Wittich, Morode e Wolfer von Steska. Esses eu até reconheço porque eles aparecem mais. Se você pedir para me falar o nome deles depois, eu não vou saber, mas eu reconheço o nome deles. Mas tem outros que vão aparecendo que eu não faço ideia de quem são. Desculpa, eu parei aqui para ler esse livro, porque é um livro muito legal. E assim, vai tendo vários nomes desses, vários nomes de pessoas e de lugares, misturados com palavras em latim, que trazem toda uma questão, uma sensação de algo medieval e algo que eu acho, eu suspeito que é pautado em narrativas medievais mesmo, como. é, Porra, eu esqueci o nome do livro. Acho que é Garganta e Pantagruel, que é a história de dois gigantes na. Eu acho que é esse nome, vou procurar rapidinho.
Garganta. Garganta e Pantagruel, que é um romance na França, escrito na Idade Média, que fala sobre as várias desventuras de dois gigantes, eles são literalmente gigantes, e vai fazendo vários comentários políticos, culturais, e várias situações engraçadas enquanto eles vão viajando por vários lugares. O Contos da Cantuária tem alguns contos que são contos de desventuras também, contos de amor, contos de traição, em que vão acontecendo também várias coisas absurdas. E assim, eu não li Contos da Cantuária, mas eu li sobre Contos da Cantuária e eu tenho uma forte impressão de que o Narrenturne ele tem certas conexões com isso, com contar vários tipos de histórias, vários causos, várias estribulias que algumas pessoas foram passando. E eu acho que é um tipo de narrativa que existia na Idade Média e que meio que o autor ele conseguiu emular aqui. Assim, isso é uma tese que eu tenho, porque me falta. Não, essa é uma impressão que eu tenho, não chega nem a ser uma tese. Isso é uma impressão que eu tenho, porque me falta leitura sobre essa literatura clássica medieval para saber se é verdade. Mas eu tenho a impressão, sim, que o Sapkowski tentou meio que emular umas narrativas dessa época em um livro moderno. É claro que não é a mesma coisa que você pegar para ler Pantagruel e Gargantua ou Contos da Cantuária, provavelmente, mas ele traz um ritmo, uma... Não vou dizer proposta de história, porque a proposta da história é moderna, mas eu acho que o ritmo, a forma como a história está estruturada, até o lance que pega assim, e todo capítulo começa com uma, eu acho que é epígrafe que chama, no qual as intricadas profecias começam a se cumprir de forma igualmente intricada, e Charley topa com uma conhecida, e demonstra novos talentos não demonstrados até então. É, eu acho que o Sapkowski ele consegue pegar toda essa questão de trazer uma narrativa que parece legitimamente medieval, com uma linguagem que soa medieval e que um livro que traz uma historicidade muito legal e que mesmo assim tem elementos de fantasia que são pautados em como as pessoas da época viam como era a magia, entendiam e acreditavam na magia. E por isso ele usa uma narrativa que não é, uma forma de contar a história que não é tão igual ao que a gente tem num livro hoje em dia. Não é assim absurdamente diferente, mas como eu falei, ele usa Deus Ex Machina para resolver os problemas que o Rei Nevan vai se colocando em cada capítulo, sem muitos problemas. E eu diria que o livro não tem exatamente um plot twist e várias coisas mas ele tem uma narrativa encadeada. Não é puramente assim um estilo de história antigo, mas ele traz um sabor, todo um sabor de uma narrativa medieval, todo o sabor de uma coisa histórica. E o Sapkowski, ele, cara, ele se supera muito nisso. Por isso que eu acho que foi um livro provavelmente muito mais trabalhoso de escrever do que o Witcher e que teve um resultado assim que você olha e fala, caralho, o cara conseguiu escrever isso aqui ficou foda. De um jeito que vai muito além de The Witcher. E é engraçado porque mesmo sendo uma obra com elementos de fantasia, eu paro pra pensar e penso, cara, é um dos melhores romances históricos que eu já li. Mesmo tendo fantasia, mesmo na verdade sendo uma fantasia histórica, é um dos melhores romances históricos que eu já li. É, não não consegue bater os romances clássicos, como Guerra e Paz, mas outros romances históricos, como Crônicas Saxônicas ou coisa do tipo, eu acho que sim, o livro bate livros como Crônicas Saxônicas, romances históricos mais voltados para o entretenimento, eu diria. Até talvez. Não, Pilares da Terra não sei, mas acho que tá pau a pau com Pilares da Terra, que eu acho muito bom nesse sentido de historicidade. Então é um livro assim que, porra, me surpreendeu pra caralho, mas ao mesmo tempo que foi uma leitura um pouco difícil e que não vai agradar todo mundo, justamente por causa desses elementos que eu fui colocando. É um livro que traz umas dificuldades inerentes a ele, com essa questão da historicidade dele ser histórico, do leste europeu, e ir colocando as coisas, e caralho, é muita gente, muito personagem, muito evento, e você fica meio perdido. Ao final do livro, eu já tinha me encontrado, mas até a metade, até eu diria uns 60%, eu ainda tava meio assim, caralho, o que que tá pegando aqui? E porque eu não sabia o que eram russitas, eu não sabia o que era a cultura dessa região, eu não sei qual é a relação dos boêmios com os poloneses, com os alemães e toda
e essa região toda. E as discussões religiosas que tem aqui não são do nível de O Nome da Rosa, que eu também fiz vídeo aqui para esse canal, mas são do tipo que você para e fica confuso do que o pessoal tá falando, principalmente quando vai misturando latim e as conversas filosóficas. Cara, o livro é muito legal, o livro é muito legal. Tem conversa filosófica, tem porradaria, tem personagem sendo burro, tem personagem sacaneando, tem xingamento pra caralho, tem gente morrendo a rodo, tem assassinato, tem uma história de amor, tem uma história de traição, tem três personagens protagonistas, que é o Rei Nevan, o Charley e o Samuelzinho, que são muito legais e muito diferentes um do outro, e muito legais o trio que eles formam. Tem cenas de magia, tem cenas assim de mais de aventura. É um livro com muita coisa, muita coisa. Pode ser um livro difícil, um pouquinho difícil de ler do que um livro de fantasia normal. Como eu falei, não é todo mundo que vai gostar, mas cara, se você tem interesse em histórias medievais, se você tem interesse em histórias assim com mais um lado histórico mais forte, esse livro é muito, muito legal, muito, muito bom e merece sim tá recebendo atenção. É um livro que, cara, quando saiu o 2 e o 3, eu espero que a editora continue lançando. Foi da Martins Fontes, a Martins Fontes eu eu acho que vai terminar assim sem muitos problemas. A Martins Fontes provavelmente vai terminar ele, e assim que sair os novos eu vou comprar. É um livro de 730 páginas que é muito bom. É muito bom e fica aí minha recomendação. Mas também meu leve alerta de que não é todo mundo que vai curtir, porque pode ser um livro um pouco difícil de ler. Ele não é denso em descrições, mas é denso em informações. Não é denso em descrições, mas é denso em informações. É bem isso mesmo. E tem personagens muito legais, tem situações muito legais. O Renevan é um personagem muito divertido, o Charley, o Sansão Melzinho também, e o Urban Horn, que também aparece, os Cavaleiros, os Barões Gatunos, que às vezes aparecem, são interessantes. Os Sterka são meio chatinhos, mas outros Cavaleiros que estão atrás do Renevan são legais. O lado lá dos católicos é interessante, o lado dos Hussitas, que aparece mais pro final, promete bastante pro segundo livro, então tem muita coisa mesmo para estar lendo aqui no Reintune. Espero que tenham gostado desse meu vídeo. E o próximo vídeo que vai sair de literatura comentando aqui vai ser A Guerra da Papoula, que eu vou terminar de ler hoje enquanto estou gravando esse aqui. Mas por enquanto é isso, vou ficando nessa e até o próximo vídeo.